Busquei um tema para poder falar um pouquinho com vocês hoje, para fugir um pouquinho do padrão acadêmico. Eu quis buscar um tema um pouco mais ligado à experiência, e eu comecei, coloquei a palavra, gestor de obras, e comecei com uma pequena frase acima, que é uma carreira em transformação. A primeira coisa que eu queria destacar é a questão da carreira, A gente vê muito pouco isso nos cursos de formação. Geralmente a carreira de engenheiro estrutural, a carreira de saneamento, mas a gestão de obra realmente é algo que muitos vão atuar. Eu vou falar isso ao longo dessa apresentação toda. E não há bem uma formação específica. Nós temos cadeiras de gerenciamento de projetos, nós temos cadeiras de orçamentos, planejamento, controle. Tudo isso, obviamente, faz parte das atribuições dessa carreira, mas é algo que vai ser muito mais moldado ao longo da experiência profissional que vai ser adquirindo, e isso acontece muito rápido. Tá? Então, não é algo que fica também restrito ao campo de formação da engenharia civil. Ela permeia por todas as engenharias, e por isso eu acho que seria bastante interessante alunos de outras formações que tiverem aí, serão todos muito bem-vindos. Eu agradeço a presença aí dos alunos, dos meus colegas docentes, e os demais que estiverem aí, e vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, eu vou trazer aqui uma percepção um pouco mais holística sobre esse tema da gestão de obras. Obviamente que eu vou me pautar em percepção de mercado, na minha experiência profissional, coisas que eu vivi. Fiz e eu faço sempre pesquisas em sites especializados, blogs. Eu acho que isso é uma prática bastante interessante, justamente para enfatizar segunda palavra que eu coloquei ali, que é a questão da transformação, E não foi por acaso ali um erro de digitação, um F maiúsculo, porque a formação ela faz parte, a constante formação, ela faz parte da carreira de qualquer profissional, e não é diferente na parte aí da gestão de obra, Então, vocês vão ver, eu vou falar isso de forma um pouco mais detalhada. Ser gestor de obra e gerenciar, um gerente de projeto, que a gente acha muito com especialização em gerência de projeto, não é exatamente a mesma coisa. Elas têm equivalências, claro, mas existem algumas nuances que são atribuídas àquele que está na frente da obra, conduzindo, seja lá qual for o tipo de empreendimento. Estou falando aí desde pequenas reformas até grandes parques industriais e obras de grande infraestrutura. Esse eu acho também bastante relevante em função da característica da formação dos profissionais que nós trabalhamos na UAXA. Esse foi um dos valores que eu escutei logo que eu cheguei nas primeiras reuniões com a coordenação, que é a formação empreendedora. Então, às vezes, ser o gestor de obra é uma visão de dono, não obstante vocês, quando tiverem, que vierem a permear por essa carreira, vão se deparar com essa necessidade da visão de dono. É muito comum chegar, você assume uma obra e você é o dono dessa obra, e vai fazer, obviamente, vai exercer um outro olhar, diferente daquele de um olhar só de um funcionário ou de ser uma parte, vai ser o grande indutor disso aí. Então é isso, vamos lá, vamos dar continuidade. Se tiverem questões ou alguma coisa a fazer, eu acho que pela melhor dinâmica, eu não consigo aqui ver o chat de vocês, a gente deixa para o final, eu abro lá para vocês poderem fazer as considerações. Isso aqui, na verdade, não está baseado em experiências laboratoriais, não é um trabalho, não é fruto de um trabalho acadêmico, mas é uma grande troca de experiência que a gente quer passar para vocês. Bom, qual a relevância desse tema? Eu já acabei falando um pouquinho ali no slide anterior.
não é difícil, tá? Uma grande parte dos engenheiros civis e outros, né? Já encontrei aí gestores de obras de outras formações de engenharia, desde engenharia de produção, mecânica, elétrica, depende muito do caráter, né? Característica da obra, mas é uma grande maioria expressiva dos engenheiros, em algum momento, vai atuar nessa carreira, está dentro do ambiente de obra, seja como gestor principal, seja como um participante de uma equipe, e isso é uma constante, né? Então, a gente é muito surpreendido quando chega, né, sai da universidade, ou mesmo já com alguns anos de experiência, como é essa vivência, né? Então, vários vão chegar lá, mas eu não vi isso, né? De fato, né? Eu não vi, não fui formado, não tive formações que fogem, né, um pouquinho da parte das especialidades que nós vemos nas nossas disciplinas de formação, mas está lá todas as partes de uma gestão, né? É, Há pouco tempo eu fui surpreendido por um e-mail de um ex-aluno de uma outra instituição que eu fui professor, e ele me escreveu um certo desespero. Professor, eu me formei, sou agora um colega e estou conduzindo várias obras e eu tenho a impressão que eu não sei nada. Eu tenho a impressão que eu estou sendo enganado o tempo todo, eu tenho a impressão que eu estou errando, estou falhando com o dono da empresa, estou falhando com os clientes, estou falhando com os funcionários e eu não sei o que fazer. Eu fui muito assíduo, estudei as práticas de gerenciamento, sei como conduzir e fazer um cronograma, sei como planejar, mas essa vida de gestor é muito mais do que isso. Eu estou aqui, eu não sei como conseguir atender na plenitude. E, realmente, isso é a resposta que eu, infelizmente, né, tive que dar para ele. Essa, de fato, é a realidade, né? Então, essa saída da universidade, né, e a entrada, né, na experiência de campo é algo que é natural, ela vai acontecer e muitas informações elas vão vir, né, várias outras informações, feeling e tudo mais que vão se acontecendo ao longo da nossa vida profissional. E sempre tem aquela discussão, né, da teoria, mas na universidade eu só vejo teoria, né, não vejo prática, né? Você é muito bom de teoria, mas não é muito bom de prática. Para ser um bom gestor, você tem que ter prática. E isso não é bem verdade, tá? Então, no meu ponto de vista, né, o que a gente, né, como balancear a questão da teoria e da prática, né? Eu acho que isso é uma constância, não é só, eu acho que é uma percepção mínima de todos, que não dá para ter nem ser um bom gestor se você só conhecer de prática, só acumular prática e não tiver bagagem teórica. Elas são extremamente complementares. A teoria, né, de toda a formação que nós passamos ao longo de toda, né, a carreira de formação do engenheiro, em algum momento ela vai ser importante. Ela dá um lastro, ela é uma caixa de ferramentas para os desafios da prática a gente utilizar. E não se espantem. Em algum momento da vida profissional, você fala, realmente eu já vi isso agora faz toda a diferença, né? Então, esse ex-aluno ele falava, eu não sei, professor, eu coloquei lá, o dono da empresa disse que fez um orçamento e entregou para o cliente, e o cliente está achando que eu não estou entregando aquilo que foi contratado, eu cobro produtividade dos funcionários, eles dizem que as condições são diferentes e não conseguem, eu tenho uma quantidade de material a ser alocada e esse material se mostra insuficiente, eu não consigo atender às expectativas de padrão de qualidade, porque elas também não estão muito claras, e isso realmente é o que acontece, né? É a dificuldade, de fato, de quem está, obviamente, nesse campo, tá? E aí a gente vai falar ao longo dessa apresentação, eu vou focar em algum dos pontos, né, principalmente, por exemplo, escopo, né? Escopo é algo que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, e alguns outros jargões que vêm e definições que vêm, obviamente, da formação de gerenciamento do projeto, que a gente, obviamente, se adapta, né,
e coloco aqui a nossa para atender, obviamente, as necessidades dessa carreira. E, por último ponto, né, dentro da relevância, é o caráter multidisciplinar. Tá? É um grande quebra-cabeça ser montado, você conduzir uma obra. E a gente agora, né, aí lança um desafio aqui que a gente vai falar um pouquinho mais no final, é essa mudança do analógico para o digital. Né? Isso é uma coisa que está acontecendo há muitos anos, não começou agora esse processo. E cada vez mais isso é uma realidade, mais do que uma realidade, uma necessidade, e a gente, obviamente, tem que adaptar essa carreira dentro nesses novos paradigmas, novas demandas e opções que aparecem hoje para a gente. Então, vamos lá em frente. Temos aí um mapinha aí de diversas palavras que, obviamente, é proposital para que a gente já comece a chamar atenção. Tem lá o gestor, né, no centro de tudo, e um monte de informações, um monte de demandas que são atribuídas. Eu falo aqui de demandas que vão aparecer aos montes, tá certo? Responsabilidades. Então, a gente vai estar lidando aqui com atender satisfação do cliente, atender satisfação do dono, ou, obviamente, se você for o dono da empresa, né, atender, obviamente, os objetivos da sua empresa, lucro, prosperar, crescer, cronograma, gestão de mudança, tem viabilidade, não tem viabilidade, nós vamos falar de pessoas, de comunicação, planejamento, como pensar em custo, como gerir pessoas, como gerir insumos, e tudo isso, né, dentro do canteiro de obra, com normas, com leis aplicáveis, com características, né, que podem aparecer que a gente não espera, como, por exemplo, o momento que a gente está vivendo agora de pandemia, né, e a gente vê agora essa discussão, coisa que há alguns anos jamais, né, isso passava pela cabeça de alguém, né. Pensava-se até em possibilidade de guerra, que era o que se, né, podia ter alguma coisa dessa natureza, apesar de acho que muito distante, mas isso leva a condições e a gente tem que pensar e refletir dentro de tudo isso que está aí. Bom, então gerenciar, né, aí eu vou me pautar um pouquinho lá nos conceitos de gerenciamento de projeto, e eu vou sempre estar caminhando para mostrar um pouquinho a diferença de um gerente, né, de projeto e, de fato, um gestor de obras. Tá? Nós vamos falar aí de 3 grandes temas, que é o primeiro deles é o projeto. Tá? Nós vamos trabalhar o que é esse conceito de projeto, na verdade, né, é o nosso mote, é o único que a gente vai estar envolvido. Quando eu falo projeto, não confundam, tá, com o projeto desenho, né? O projeto é o conceito, né, de um pacote de serviços, dentro de várias especificações. Esse projeto ele vai precisar ter um cronograma, que é onde a gente vai entrar, né, com o fator tempo, fator recurso, e a gente vai trabalhar especificamente, né, vou falar um pouquinho sobre isso. Não vou entrar em detalhe, tá? Vocês já têm no nosso curso de formação essas formações, tá? de como fazer um cronograma, e mas no final o terceiro tópico é a parte de orçamento, que vai, obviamente, expressar a parte financeira, tá? Dessa equação de projeto, como fazê-lo e quanto ele vai custar, tá certo? E quanto eu espero, obviamente, receber. Então, gerenciar é administrar, e aí tem uma palavra que é extremamente importante, simultaneamente as coisas acontecem nesses 3 tópicos aqui à direita, eles acontecem de forma simultânea, apesar de a gente ter, obviamente, uma sequência lógica, né, de como as coisas vão acontecendo na sua parte de formação, mas eles serão geridos simultaneamente, certo? O tempo, recursos, equipe dentro e fora do canteiro, a obra, né, ela não se resume a se você gerenciar somente, né, dentro dos limites físicos do canteiro. Então, às vezes, você tem que lidar com o escritório central, com parte de distribuição, tudo que está ao redor. Hoje é uma demanda enorme da sociedade, diferente do que há anos atrás, de impactos que aquele determinado empreendimento e obra, né, podem, obviamente, estar causando. Então, não fique só dentro do limite do canteiro. A gente tem, obviamente, essa responsabilidade
um pouco maior sobre isso, tá? E isso tudo tem o quê? Uma finalidade de cumprir um cronograma, ou seja, tempo, né? Tempo é uma coisa primordial, tá certo? Por quê? Porque ela afeta satisfação, ela afeta custos, né? E, obviamente, ela é a grande chave, juntamente com o que vem depois, que é a previsão financeira, né? Então, você tem lá um que foi estimado a ser gasto, e a gente, obviamente, tem que conseguir materializar isso dentro daquela projeção inicial. Não vou, novamente, não é o meu objetivo aqui, falar sobre técnicas de orçamentação, técnicas de cronograma. Volto a dizer, vocês serão aí satisfatoriamente capacitados dentro dessa atividade, mas, obviamente, que entender, né, o gerenciar, entender, obviamente, esses 3 pilares aí postos. A gente tem a finalidade de evitar erros, né, e erro é uma coisa muito interessante, nós vamos sempre, né, nos deparar nessa tarefa com um erro, né? E o erro, obviamente, não é algo, né, a gente deve tentar evitar, mas não é algo que a gente consiga, obviamente, eliminar. A gente deve, obviamente, trabalhar com metas bem arrojadas, né, a fim de não tê-los, mas mais importante do que isso, talvez seja o tempo de identificar esse erro. Quanto mais cedo ele é identificado, mais fácil e menor, obviamente, são os impactos que ele irá causar. Analisar e ver a hora e como agir. Essa é uma tarefa muito difícil e que, se houver alguma negligência, obviamente, no valor que se tem, né, de trabalhar nessa vertente, a gente pode, obviamente, ter caminhos bastante difíceis. Por isso que ele é algo, obviamente, que a gente deve prestar muita atenção. Então, tem a finalidade de evitar erros nas etapas de construção, prever imprevistos, né, dentro, né, que a gente hoje fala muito de técnicas de gerenciamento de risco, e aí a gente vai tentar ao máximo, né, prever quais são os possíveis imprevistos que podem acontecer, porque eles geram perdas, eles geram atrasos, geram prejuízo. E a gente tem, obviamente, um foco hoje muito, né, a gestão é muito direcionada à satisfação do cliente, entenda o cliente aquele ente na qual vai receber. Isso não é exatamente, né, uma relação simples, mas ele é atender a satisfação daquele que está contratando aquele projeto, aquele que tem a expectativa de receber aquele projeto. Isso não pode comprometer qualidade, que é uma vertente muito trabalhada, já é muito difundida hoje na engenharia, já está extremamente consolidada, tá? Bom, é isso aí, tá? Que possa comprometer a qualidade e o tempo do nosso projeto. Eu vou detalhar um pouquinho mais cada um desses tópicos, estão nos slides a seguir, e depois a gente vai falar um pouquinho mais. Então, eu botei aqui quais são os estágios, eu vou num slide mais à frente, depois detalhar um pouquinho melhor essa trajetória, né, de um projeto. Eu botei aqui um estágio de obra, tá? Então, entenda o seguinte, há um problema, um indutor, entenda o problema como um indutor, preciso construir uma fábrica, preciso fazer uma ampliação residencial, preciso fazer uma reforma, um retrofit de uma empresa, de um projeto de industrial comercial. Eu preciso fazer uma implantação de infraestrutura pesada, tá? Ele é o grande indutor. A partir dessa necessidade, né, desse problema, que é o fator gerador que vai criar o nosso projeto, é que a gente passa para a etapa seguinte, que é a etapa da concepção, tá? Chamada aí de projeto, que é a estrutura, né, máxima, né, do que a gente vai levar a seguir, que vai, obviamente, ter a sua fase de obra. Então, é lá que irá ocorrer toda a parte de estruturação, desenvolvimento de todo o conceito de engenharia. Serão desenvolvidos todos os projetos arquitetônicos, de instalações estruturais e demais que sejam necessários para que ele possa ser colocado. Serão criadas todas as suas especificações, exigências, e a partir dali a gente vai evoluindo, tá? Esses tópicos, obviamente, no tempo, tá? Eles se entrelaçam de acordo com a característica do projeto. Algumas dessas fases são mais bem definidas, outras há uma sobreposição. Quando a gente tem, obviamente, materializado, né, o projeto, a gente já consegue começar a desenvolver os cronogramas, onde a gente vai traçar
quais são as nossas estratégias de abordagem, como resolver aquele projeto, como materializá-lo, as diversas técnicas que nós temos na engenharia. Nós vamos fazer o planejamento, né, de como essas técnicas serão dispostas ao longo do tempo, quais são os insumos que nós vamos precisar, e nós vamos criar os mecanismos de controle, para poder saber, é o nosso velocímetro, em que velocidade eu estou acima, estou abaixo, o que está provavelmente certo ou errado nessa equação para que a gente venha atender. E, por último, obviamente, nessa escala cronológica, né, nós temos o orçamento, que é a materialização financeira desse projeto. Quer dizer, obviamente, que para atender aquele projeto com aquelas determinadas finalidades, com determinadas características, dentro das técnicas propostas, dentro do que foi imaginado, isso irá ter um determinado custo e uma determinada, obviamente, previsão de recebíveis. Então, é ali que vai ser feita a materialização, desde lá da sua etapa inicial até lá a entrega e conclusão desse projeto, né, que a gente, quando a gente, obviamente, entende que aquela etapa da gestão, ela começa a entrar na sua fase final. Eu vou falar um pouco mais à frente, não é exatamente nesse ponto que a gente termina uma obra, né, não é exatamente na entrega das chaves, mas ele é um grande marco. Talvez o mais importante é aquele que a gente coloca lá na parede do escritório, e vai ter ele como alvo, né? Um dos primeiros projetos que eu atuei enquanto gestor foi uma ampliação de uma fábrica da Michelin, lá no Rio de Janeiro, uma fábrica de pneus. E a primeira coisa que eu escutei foi assim que eu fui contratado, eu fui para uma conversa com um cliente, estavam os franceses, dono da fábrica, e a primeira coisa que eu escutei essa fábrica tem que ficar pronta em tal data, porque essa produção de pneu dessa fábrica que sequer existia ainda, ela já está programada e já está vendida. Então, essa data ela é improrrogável, inadiável. E aí começa, obviamente, né, a gente materializa e realmente esse é o objetivo que vai pautar toda a nossa etapa de gestão. Bom, vamos à frente, eu vou falar um pouquinho mais desses 3 pontos. Projeto, né, a gente vai lá naquela máxima da gestão do projeto, que é o 5W2H, ou 5W28, que é o Why, Where, What, When e Who. Tá? Isso aí, obviamente, eu deixei em inglês porque é da onde vem a sigla, né? essa palavra. O Why exatamente é o para quê. Qual é o objetivo desse projeto? Né? É fazer uma fábrica, ela tem uma ampliação, ela tem um propósito da sua existência. Tá? O Where é exatamente aonde, né? Aonde ela vai estar localizada, dentro de que área, quais características e tudo mais. O What é o que ela vai fazer, o que esse projeto pretende, seja um projeto Minha Casa Minha Vida, seja ele qual for, um projeto residencial, comercial, um shopping center. When, que a gente está falando sobre o tempo, tá certo? Em que tempo ele tem que acontecer, quando é que ele vai, né, é previsto ele começar, quando ele é previsto terminar. E, por último, o Who, né, quem é quem? Quem é o cliente, quem são os executores, quem eu vou ter de interface nesse projeto, eu vou ter, quais são, né, o jargão de projeto fala dos stakeholders, né, quem são as pessoas envolvidas nesse projeto, eu tenho que atender sociedade, eu tenho que atender um grupo de investimento, eu tenho que atender um determinado cliente, o dono de um apartamento ou de uma casa que ele contratou para poder fazer uma reforma e por aí vai. Então, são as vertentes que serão respondidas, tá, na elaboração desse conceito de projeto. O primeiro grande pilar que sustenta o projeto é o escopo. O escopo ele merece uma atenção muito grande, porque ele é, obviamente, o que vai definir o que você vai entregar nesse projeto. Então, hoje, se a gente for pegar algumas especializações na parte de gerência de projeto, tem gerente específico de gerente de escopo, porque é aquela pessoa que vai ficar responsável para entender o que foi, qual é o objeto daquele projeto. Essa resposta ela parece muito simples, mas ela é um dos grandes
itens que pode causar insucesso na execução. Tá? Posso dar um exemplo aqui extremamente simples, fazer uma reforma, você é contratado para fazer uma pintura de um quarto, e chega lá, você sabe que você vai pintar tantos metros quadrados de parede, tantos metros quadrados de teto, e numa determinada cor, e quando você chega lá, você vai se deparar com outro escopo. Na hora que você for tirar a tinta para aplicar, se tinha uma infiltração, e aí você não foi contratado por aquilo, o escopo ele não abrangia aquilo, e aí começa, dentro de exemplos meramente simples, começa obviamente a ver os impactos. Uma vez que o escopo é mudado, obviamente que a gente tem impacto nas etapas que sucedem. Tem impacto, obviamente, no cronograma, o tempo já não é mais, o recurso já não é mais, a técnica já não é mais aquela que foi pré-concebida, e, obviamente, os impactos no custo que isso pode ser causado. Então, a gestão de escopo é extremamente importante. Tá? É dali que a gente vai ter essa primeira lição de qualquer gestor, é entender qual é o escopo que você tem que entregar. Tá certo? Quais os padrões, quais os requisitos para entregar exatamente aquilo que você foi contratado ou que é aquilo que lhe foi demandado para poder resolver. Com isso, a gente tem outras informações que estão ao lado, que são informações que vão nutrir esse escopo. Qual é o padrão de construção? Eu estou falando de uma obra residencial. A obra residencial tem um determinado padrão de acabamento, que pode ser desde lá do luxuoso até o Minha Casa Minha Vida. Eu posso estar falando de obras comerciais que têm horários específicos para poder serem trabalhados. Eu posso estar falando de obras industriais, como o exemplo que eu dei, que você já começa com algo que ele é improrrogável de qualquer forma, e tem outras demandas, outras normativas, outros requisitos, e obviamente que ele vai nutrir e deve estar bem claramente descrito no escopo ou no caderno do nosso projeto. E, por último, mas não desabonando os demais, a parte das especificações técnicas. Aí é onde entra, de fato, a engenharia. A engenharia mais, vamos dizer, literal. Tá? Nós vamos fazer todo o detalhamento lá, deve estar descrito tudo. Como que deve ser feito, o que precisa ser feito, com quais características, atendendo a quais normativas, atendendo a quais requisitos de qualidade, exatamente dar aquele arcabouço técnico onde nós, engenheiros, temos, obviamente, a capacidade de fazer a sua transcrição dessa leitura técnica e obviamente, materializá-la na sua real execução. Certo? Então, isso compõe aí essa primeira grande fase, que é a fase da elaboração do projeto que vai nortear a nossa obra. Na sequência, nós temos, lembre que eu falei um pouquinho a questão deles poderem ser superpostos em algum momento, nós temos a execução do cronograma. É uma tarefa que exige muito conhecimento sobre o projeto. É impossível você fazer um cronograma se você não conhecer o seu projeto, não conhecer as características do local. O mesmo projeto, ele pode ter cronogramas muito diferentes a depender das condições aonde você for executar. Eu vou executar na Amazônia, num local de difícil acesso, ou eu vou executar no centro urbano, eu vou fazer uma obra de uma ponte, um rio que tem uma determinada característica, eu vou fazer uma reforma, uma ampliação de uma estrada que tem um determinado volume de tráfego, ou eu vou trabalhar numa área de uma reserva. Ou seja, aquele projeto ele pode ter diferentes cronogramas, certo? A depender muito do que as características que estão lá mencionadas. E aqui a gente vai atuar para responder o primeiro H, do how, como que a gente vai materializar aquele projeto. Então aqui nós vamos estar lá trabalhando como entender todas as técnicas, todos os serviços que precisarão estar presentes para poder fazer aquele projeto, numa sequência lógica, cronológica, tá certo? Não dá para a gente começar a construir pelo teto e depois fazer a estrutura, não dá para a gente fazer primeiro a alvenaria e depois a parte estrutural, a parte de fundações. Então, obviamente que tem que ter uma racionalidade. O elaborador do cronograma, ele não pode ser uma pessoa distinta da
de como as coisas serão executadas. É normal ter equipes especializadas em fazer planejamento, né, e controle de obra, que não necessariamente serão gestor de obra, farão parte da equipe, mas é importante uma sintonia, para que aquilo seja de fato possível de ser executado. Então, lá serão descritos todos os serviços de engenharia e todos os serviços de apoio, às vezes alguns fogem da engenharia, tá? Mas são serviços de apoio, tem que estar descritos no tempo. Esse tem que, em seguida, entender quanto tempo leva cada execução, e aí entra um fator aqui que é falar sobre produtividade, que varia, é algo que ninguém consegue exatamente ser perfeccionista e falar a minha produtividade é tanto, e isso é um campo de trabalho e discussão enorme, que tá, obviamente, que passa, né, pelo gestor de obra, ele vai ser o responsável, né, para poder, obviamente, tentar materializar aquilo que foi pensado. E ali a gente vai dispor todos os recursos necessários, tá certo? Para que a gente possa atender aquele serviço dentro daquele tempo e quais serão os recursos de mão de obra e, obviamente, de materiais e equipamentos. E aí entra uma outra vertente que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é a logística disso. Esse é outro ponto muito sensível, que é a logística, principalmente de mão de obra, como conseguir colocar aquela mão de obra de forma produtiva, no local certo, na forma mais otimizada possível, como conseguir que os insumos estejam a tempo e no seu tempo para execução. Não adianta, né, eu fazer lá, tem uma obra que vai ter lá uma demanda aí de, sei lá, 10 mil metros cúbicos de concreto. Eu posso fazer uma compra grande, né, mas eu não posso estocar 10 mil metros cúbicos de concreto dentro da obra. Então, eu tenho que, obviamente, ter uma logística própria para que, quando aquilo vai chegar, nos momentos que, obviamente, que eu vou conseguir atender. Bom, passando à frente, nós vamos para a parte de orçamento. Novamente, tá? Ela tem uma certa sobreposição com as etapas de planejamento. E até na parte de projeto, porque é muito comum já se fazer algumas consultas ao longo do projeto, materiais, a utilização de um material A ou material B, qual é mais viável, se há disponibilidade, se isso tem grande impacto ao orçamento. Então, é uma etapa que ela pode permear desde lá da fase de projeto. Mas o orçamento é o nosso mote, é o nosso controle financeiro. Tá? Respondendo o último H, né, é o quanto isso vai custar, qual é o custo para a gente executar, qual a minha expectativa, né, de venda desse meu trabalho, obviamente atrelada a toda a satisfação, seja você como empreendedor, dono, né, que tem uma expectativa sobre aquele determinado projeto, seja respondendo a um grupo de investidores ou um patrão, um dono de uma empresa com a qual você foi contratado, um sócio. E está sempre entrando, obviamente, aí na fase do controle, que aquilo é uma das técnicas que, quando a gente aprende planejamento, aprende também como fazer o controle. Será que eu estou gastando o que eu previ? Será que eu estou gastando menos, estou gastando mais? Eu consigo gastar menos do que eu previ? Eu consigo alguma oportunidade? E aí vão entrar outras necessidades, né, de conhecer matemática financeira, tem muito contorcionismo. Tá? É importante o jogo de cintura, a barganha de negociação. O gestor tem que ser um grande negociador. E alguns empreendimentos, a depender, obviamente, da sua característica e magnitude, eles podem até ser como fonte de investimento. Tá? Eu já vi obras na qual o dono da obra ele tinha um contrato muito grande, onde ele empregava vários subcontratados e ele os servia como banco para esses subcontratados. Ele emprestava dinheiro para aquele contratado executar a obra e, obviamente, que ele tinha um retorno financeiro daquilo, além, obviamente, do que ele tinha do serviço que ele contratou. Então, essa visão ela está ali, dentro do orçamento, né, conhecer bem. Por isso que a produtividade é tão importante, conhecer todos os materiais que você vai empregar é muito importante. E aqui entra, inclusive, a questão de entender lógica de mercado. Tá? Tem, por exemplo,
Vou dar o exemplo do momento que a gente está vivendo, né, da pandemia. Se estivesse no meio desse, a oferta de alguns materiais ela pode ser muito maior, pode ter uma queda no preço, mas ela pode também ter uma demanda muito grande e você ter escassez disso no mercado. Tá? Então, ele está atento à característica, né, do mercado é importante dentro dessa fase de controlar o seu orçamento. Com isso, a gente fecha, né, esses 3 pontos. Eu vou, obviamente, chegar aqui onde nós temos a figura do engenheiro, no centro de tudo, não tem como ser diferente, né, o gestor de obra, e ele é importante, ele é quem vai colocar, obviamente, né, fazer a integração de todas essas engrenagens. Tá? É a visão, é o planejamento, são as habilidades todas, como estratégia, quanto de custo, de que forma, qual a satisfação. E aí vai, obviamente, naquela busca da satisfação, né? Eu volto naquela reação lá do meu ex-aluno, onde como, né, conseguir agradar a todos, me agradar e agradar a todos e, obviamente, concluir o que eu preciso fazer. Então, essa matemática, tá certo? Essa engenharia e, obviamente, habilidades de gestão, com esse conhecimento de tudo que eu, obviamente, coloquei agora há pouco, é o que vai conseguir botar todas essas engrenagens encaixadas, movimentando, para que, obviamente, ela gire na velocidade que precisa girar e alcance o objetivo que a gente precisa alcançar. Bom, só um momento, por favor. Esse gráfico aqui, ele traz um pouco do resumo, né, do que eu falei até agora há pouco, que já a gente vai vou mudar um pouquinho o foco, mas aqui vem uma materialização, né, do que eu acabei de falar. A gente tem a obra no centro de tudo, que é como a gente vai materializar aquele projeto. Nós temos as vertentes, né, do tempo, do cronograma, acima, como a gente vai conseguir cumprir aquele tempo. Nós temos as vertentes de custo, atender dentro daquele custo que foi previsto, e aí a gente tem uma série de outros tópicos que nós vamos ter que gerir ao longo dessa gestão. Então, nós vamos falar lá, planejamento e controle de obra, né, o ciclo PDCA, é o Plan, Do, Check, Act. Né? Então, isso vai ter uma constância, a gente vai estar toda hora, né, para que a gente saiba que a gente está no tempo certo e gastando o que foi previsto, a gente tem que estar fazendo atividade de planejamento e controle. Toda obra começa com o planejamento mais estrutural e ao longo da execução ele vai tendo suas etapas, né, de detalhamento. Então, a gente tem aquele planejamento que vai falar ao longo do tempo da obra de um ano, a obra de um ano e meio, a obra de 6 meses, como ela vai ser conduzida, mas cada tópico daquele merece um detalhamento de meses, se não de semanas. Né? O mais comum é o detalhamento de semana. Qual é a atividade da semana para que aquele planejamento seja cumprido? Se não foi, obviamente, entra no ciclo. Né? Eu planejo, faço, vou analisar, e se o negócio não estiver certo, a gente vai atuar para que ele, obviamente, seja corrigido. E ver os impactos e, obviamente, tentar mitigá-los para que a gente não venha atrapalhar nas vertentes de tempo e de custo. A qualidade, né, no segundo ponto, que está aí colocado, tudo tem que ser feito de acordo com os padrões de qualidade estipulados, seja através do padrão de qualidade da sua empresa, da empresa que você trabalha, ou do que está descrito no caderno de projetos. Então, não pode, né, ser aceito nada diferente daquilo, dentro dos requisitos lá que foram estipulados. O controle financeiro, que está muito atrelado à parte do planejamento e controle, mas ali a gente vai estar, né, retroalimentando e vai estar vendo fluxo de caixa. Então, você tem o controle financeiro do projeto, você tem o controle de fluxo de caixa. Né? Às vezes você pode estar com o seu projeto dentro das expectativas de custo, mas está com problema de fluxo de caixa por algum recebível ou por falta de aporte de algum ente financiador, seja lá qual for, e isso tem que fazer parte, obviamente, do controle. Logo abaixo eu coloquei um tema que ele, ultimamente, tem sido muito trabalhado, tá? Que é a parte de gerenciamento de riscos e seguros. Eu diria que dentro do campo da engenharia, para empreendimentos de médio e pequeno porte, ele é uma novidade. Para os empreendimentos maiores, ele já é algo que já vem de alguns anos.
mas está muito atrelado a você buscar aquela tarefa que eu falei, que é antever problemas, né? Quais são os riscos que eu posso ter? Eu apostaria que ninguém, tá? Nenhum grande gerente de risco conseguiu antever esse problema de pandemia. Tá? Eu já participei de vários grupos de gerenciamento de risco, lembrando que um gerente de risco ele é alguém que conhece as ferramentas, né, de gestão, tem vários, FENE, SWOT, entre outros, mas ele não necessariamente conhece os riscos do projeto. Né? Quem alimenta são os projetistas e principalmente o gestor. Ele que dá os insumos para que você possa fazer essa estruturação de gerenciamento de risco. Mas o grande objetivo disso é a gente trabalhar, obviamente, na busca de antever os riscos e na tomada de decisão quando os riscos eles ocorrem, né, para a gente entender o nível de impacto, né, tem que ser com relação ao gerenciamento de risco, entender o problema, entender o impacto que ele causa ao nosso projeto. Então a gente pode gastar mais se o impacto for alto, pode gastar menos se o impacto for baixo, né, e mitigar de uma outra forma. E está atrelado com eles a questão dos seguros. Hoje alguns empreendimentos já trabalham com técnicas aí de assegurar que as coisas vão acontecer da forma como foram previstas, né? Obviamente que para ter um seguro de obra, ele é bem diferente do que, por exemplo, é tratado aí nas obras públicas, com calção e outros, é um outro conceito. Então ele tá muito atrelado a padrões de desempenho, padrões de atendimento daquilo que foi previsto, obviamente com bonificações, né, ao assegurado caso algo saia do controle. Eu acredito que isso vai chegar vai ser uma realidade dentro em breve. Eu já tive alguns trabalhos com relação internacional e isso é uma prática. Por exemplo, nos Estados Unidos, você controlar um pequeno empreiteiro, a primeira coisa que você vai pedir são os antecedentes dele, obviamente, de entender, obviamente, a técnica, né, se ele está capacitado, mas qual o tipo de seguro que ele vai lhe oferecer. Tá? Então, obviamente que isso tem remuneração, né? Não é de graça. Mas não é o tópico da nossa apresentação, mas como é algo que está cada vez mais entranhado, né, na questão de gerenciamento, eu quis trazer aqui para vocês. A questão do suprimento e logística, geralmente o comprador não atrasou com a minha entrega, né? O comprador da empresa, geralmente você tem um comprador, dependendo do porte da empresa, você pode ter um comprador único, você pode ter um comprador específico do seu contrato, e geralmente ele que é o responsável pelos atrasos, né? Isso aí é um engano. Então, essa cadeia, né, de suprimento e logística, ela tem um valor muito grande. Grandes empreendimentos, você tem gerentes específicos para logística e suprimento, dada a importância disso. Às vezes você tem que fazer importação de materiais, ou você tem que assegurar uma grande compra com entregas, né, escalonadas, como eu falei um pouquinho agora atrás. Então, é uma área bastante sensível, que a depender do porte, quem vai fazer isso, pode vir a fazer isso, é o próprio gestor daquela obra. Passando para o lado direito, né, aí nós temos lá a comunicação. A comunicação hoje, hoje não, né, ela já é uma base, mas cada vez mais ela tem importância, né, nas relações gerenciais, né, nas cadeias de comando, saber se comunicar bem, falar, obviamente, a linguagem que vai ser realmente interpretada. Então, é muito comum a gente, no meio de obra, né, você tem um determinado padrão de linguagem quando você está falando com o corpo diretor, ou você está falando com colegas, né, do seu mesmo nível de formação, e quando você está passando essa informação para quem, obviamente, vai estar na parte operacional, que pode ter uma linguagem diferente. Às vezes, a percepção e como você vai transmitir essa informação, ela tem que ser ajustada, obviamente, ao público que vai estar recebendo, para que não haja ruídos. Uma vez que haja ruídos nessa comunicação, a gente pode, obviamente, ter grandes problemas, tá? Principalmente no caso de erros, né? Isso é muito importante. Quando eu falo de comunicação, não é só comunicação verbal, a comunicação também escrita, né? A qualidade dos projetos que vem lá, ela tem que ser pré-interpretada para ver se ela está claramente, né,
percebível para quem, obviamente, vai executar. Isso tudo faz parte desse campo da comunicação. Tá? Depois a gente entra aí na parte de segurança, meio ambiente, saúde, segurança e meio ambiente, que hoje é uma realidade, né? Se a gente pensar numa obra, talvez como a Ponte Niterói, né? Construída na década de 60, 70, 60, né? A realidade da atuação desse segmento era muito diferente do que é hoje. Tá? E veio para melhor, e para muito melhor. Tá? Um ambiente de obra ele não tem que ser um ambiente hostil, não tem que ser um ambiente ruim e que vai causar problemas a quem estiver lá trabalhando. Tá? Ele tem que ser, obviamente, um ambiente seguro, que esse não é o objetivo da obra, um dos objetivos da obra ou de qualquer projeto, é que você não tenha nenhuma fatalidade. Certo? Isso é premissa básica para todos os projetos. Tá? Hoje isso é algo que ele não é negociável. Tá? Obviamente que tem projetos e projetos, tem projetos que vão, obviamente, requerer mais cuidados pelas suas características, e tem outros que vão seguir, obviamente, o que está nas normativas. Né? Então, tem destaque hoje aí NR10, para quem trabalhar com a parte elétrica, NR18, né, que é essas estruturas de canteiro de obra. Então, muito importante as formações de CIPA, dependendo do tamanho de obra. Então, é um tópico que também vai permear. O gestor ele tem que ser o grande indutor disso. Tá? Ele tem que ser a cara, né, obviamente, desse segmento e dos valores que ele traz. Na sequência, recursos humanos, né, lidar com gente, né, de todas as espécies, todas as formações, entender que as pessoas estão ali nesse projeto com uma determinada função, mas cada pessoa no universo tem uma característica e saber lidar com recursos humanos, por vezes, é uma tarefa muito árdua. Tá? Lidar com satisfações, expectativas, anseios, problemas. Então, às vezes, o gestor ele acaba, dependendo da sua tamanho do empreendimento, o nível de interação que ele tenha, por vezes ele vai ser psicólogo, ele vai ser pai, mãe, conselheiro ou algoz, seja lá qual for a sua atribuição. Mas recursos humanos, obviamente, que a gente vê, dependendo do tamanho de obra, você tem geralmente um corpo dedicado a lidar pela sensibilidade, obviamente, que é esse assunto. Tá? E os dois últimos tópicos, né, eu vou falar um pouquinho bem rápido sobre a questão de compliance. Hoje está muito ligado, dependendo da característica da empresa, você ter lá mecanismos, né, de transparência, ética, combate, obviamente, né, prevenção, combate não, mas prevenção, né, de corrupção. Então, isso é uma coisa que depende muito da cultura da empresa, depende muito da cultura do seu cliente, mas que ela é um valor que eu acho que já faz parte, tá? Inclusive na parte contratual, que está ligada na parte de licenças de direito, que eu coloquei abaixo. Às vezes a gente, dentro do campo da engenharia, quer também ser advogado e a gente acaba que, às vezes, a gente se equivoca. Né? Então, a gente precisa ter um bom contrato e, geralmente, tem que delegar isso a quem sabe, né? Quem entende disso. Hoje se fala muito em inglês, né, smart contract, que são os contratos bem, enfim, uma tradução livre, contratos inteligentes, ou seja, são aqueles contratos que não têm características leoninas, né, que são possíveis de serem cumpridos, que estão estabelecidos toda a relação de direitos e deveres. Tá? E isso está muito ligado também, obviamente, com os atos de compliance. Então, esse conjunto todo, né, você vê que eu gastei um bocado de tempo e provavelmente não cobri todos os assuntos, mas eles permeiam dentro desse eixo vertical, que é controlar o nosso escopo do projeto, tá, que está aí no centro, como a obra, controlando o seu cronograma, né, o tempo da sua execução e controlando o custo, e com todos esses fatores aí laterais entrelaçados dentro dessa gestão. É isso, vamos passar à frente. Eu coloquei aqui mais para dar uma ilustrada, né? Então a gente se baseia muito nos conceitos aí. PMI é o mais famoso deles, né? Que é um organismo, né, certificador.
de técnicas de gerenciamento, né, que é o Project Management Institute, que tem sua base lá nos Estados Unidos. Existem outras certificadoras, o PMI é o mais famoso, ele tem o famoso guia, né, que é o PMBOK, que é o Project Management Body of Knowledge. E eu coloquei ele aqui para vocês entenderem que tudo que eu falei atrás a gente consegue ver aqui traduzido, onde cada um desses setores, desses tópicos abordados aqui no PMI, estão entrelaçados com o que a gente falou na vida de um gestor de obras. Às vezes a gente faz isso de forma pelo feeling e pela necessidade das coisas, mas a simples estruturação de um projeto está aqui. Então a gente pega aqui um pouco à direita, né? Você tem a qualidade no centro de tudo, atendendo o escopo, que é a descrição do projeto, atendendo o tempo, que é o nosso cronograma, e atendendo o custo, que é o nosso orçamento. E a gente tem, obviamente, entrelaçado a isso, conduzir, fazer a integração de tudo, gerenciar riscos, gerenciar as partes interessadas, né? São clientes, sociedade, diretores, seja lá o que for, e tem que ter a comunicação, tem que ter a aquisição, tem os recursos humanos, que são os indutores, ou seja, essa estruturação de gerenciamento de projeto, ela se encaixa muito bem aqui. E vocês veem aí que cada área dessa, tem aí as 10 áreas, né, do gerenciamento de projeto, hoje tem até mais, mas cada uma dessas, dependendo do porte, ela vai ter, obviamente, uma pessoa responsável por isso. Aquisições do projeto, qualidade do projeto, risco do projeto, escopo. Então, eu poderia pegar um exemplo mais simples possível. Novamente, eu vou voltar ao da minha reforma, né? Então, a gente consegue botar uma técnica dessa, que parece muito elaborada, em qualquer nível de obra, de empreendimento. Fazer uma reforma de uma casa que eu tenho lá, quem é a minha parte interessada, né? Se eu for o dono da empresa, eu sou uma das partes. Obviamente, eu tenho os funcionários, que vão ser, obviamente, os indutores, e eu tenho o meu cliente, que é a parte principal interessada. Eu tenho que atender um determinado padrão de qualidade, ou seja, eu tenho que pintar, entregar a pintura na cor e na rugosidade que o cliente me pediu, eu tenho que atender um tempo que ele me pediu para fazer essa reforma, eu tenho um determinado custo que eu previ gastar e quanto ele vai me pagar, e eu vou gerenciar tudo isso, tá certo? Dentro dessas técnicas que a gente acabou de descrever. Então, isso vai desde algo muito pequeno, tá, até um projeto maior, obviamente, o que vai ter de mudança aí é a escala, a quantidade de recursos que a gente vai alocando para que a gente possa fazer esse atendimento. Tá? Tem outras formas aí de certificação, não é o meu objetivo aqui, mas aí cada qual, por exemplo, pode ser faz um curso de gerenciamento de projeto com certificação no PMI, então vai ser lá um PMP. Tem outras certificações na parte de engenharia de custo, você tem certificações na parte, por exemplo, o PRINCE, que é na parte de meio ambiente, você vai ser um gestor específico para a parte da certificação ambiental. Tem o do Scrum Master, que são técnicas de planejamento e controle. Então, aqui, obviamente, dentro do empreendimento, né, do tamanho, a gente pode ter, obviamente, magnitudes diferentes aí dos níveis de certificações. Mas isso tudo permeia lá pelo gestor, geralmente, pode ser que ele, obviamente, não domine, necessariamente ele não tenha essa necessidade, mas que ele saiba se comunicar e engrenar, né, que essas coisas todas venham a acontecer. Então, esse foi o objetivo aqui dessa colocação. E aqui eu detalho um pouquinho mais aqueles estágios de obra que eu coloquei lá no início, né, que é o ciclo de vida de um projeto, e eu quero destacar algumas coisas aqui. Então, você tem aqui do lado esquerdo, né, a fase conceitual, essa no canto superior esquerdo, onde você tem lá o problema, o indutor, que vai aparecer o projeto, vai ser materializado, temos que isso pode, né, ter as sobreposições, tem o cronograma e o orçamento. E geralmente nessa etapa, por isso eu coloquei uma divisão aí, que você passa agora para a parte da execução, abaixo dessa seta verde, que é onde de fato vai ser feita a materialização daquilo que foi pensado, né, durante a fase conceitual. Tá? Há uma característica não desejável, mas que ela ocorre muito, que é a equipe que trabalha nessa fase conceitual não ser a mesma que vai atuar na fase de execução.
e, obviamente, por razões claras, né? Um engenheiro estrutural, ele não tá, o objetivo profissional dele não é executar a obra, sim fazer o projeto estrutural. Mas, geralmente, o gestor de obra, ele entra, ele recebe algumas semanas antes, quando ele não recebe já em cima da data de início, fala assim, esse é o projeto, esse é o tempo e esse é o custo. E daqui agora você é responsável. Então, isso é uma prática muito ruim, mas muita ocorrência, muito recorrente, e isso traz um problema muito grande para projetos. Projetos maiores, mais bem desenvolvidos, eu já vi, participei de alguns, na qual o gerente de obra ele já começa a atuar lá na fase do projeto. Tá? Então, tem um termo em inglês muito utilizado, que é a análise no português não existe bem, eu vou, novamente, permita aqui fazer uma tradução livre, é analisar bem a construtabilidade daquele projeto. Aquele projeto que foi pensado, ele é possível de ser executado naquela região, naquelas características. Então, ele é um grande indutor, apesar de ele não estar fazendo a gestão já da obra, mas ele é como se fosse um pré-fiscal dessa fase conceitual. Então, ele pode ter interferências, né, positivas, claro, né, no sentido de críticas positivas de melhoria, na fase já de projeto. Deve participar, no meu conceito, ele deve participar da execução do cronograma, porque ele vai ser responsável para operacionalizar e cumprir aquele cronograma, e, sobretudo, na parte do orçamento. Ele deve conhecer aquilo como uma cartilha, tá? Porque, obviamente, ele vai ser cobrado por isso e aquilo vai ser o seu grande mote. Então, começa a fase aí de baixo, né, que é a fase de execução. O ideal é que houvesse essa parte do planejamento, né, dessa execução, quanto antes ela iniciar, logo após o projeto, é desejável. Nós temos o marco inicial, que é a mobilização, todo o período de execução da obra, e aí eu remeto novamente para o lado superior aí da seta, onde dentro, tá certo, da execução da obra, nós voltamos a ter fase de projeto, seja para detalhar melhor algo que não está que não foi claramente detalhado na fase conceitual, seja para fazer um simples as-built, né, vocês já devem conhecer esse termo, ou para fazer adaptações, ocorreu um erro ou algo que foi pensado não é possível ser realizado e o projeto, obviamente, ele entra atuando por caráter suplementar para poder fazer os ajustes. E aí entra de novo o ciclo do cronograma e orçamento dentro do ciclo PDCA, que vai ser controlado, que foi pensado na fase conceitual, agora na fase executiva. Uma vez temos lá embaixo agora o encerramento, e aí entra outra fase, né, que o gestor de obra ele não abandona, né, a obra, como a gente já escuta, não terminou a obra, não, né, eu abandonei no final. Não é verdade, né? A gente vê aí, dependendo muito, né, hoje tem aí os padrões de desempenho, né, os normas de padrão de desempenho, e, obviamente, toda a parte de cumprimento de garantias contratuais, por vezes, aquele projeto já terminado vai acompanhar aí a vida do engenheiro, do gestor, por um longo tempo. Né? Vai depender muito de como foi a condução ao longo da execução. Tá? Isso aqui é mais para vocês entenderem um pouco a cronologia das etapas. Bom, e aqui a gente entra na parte final da apresentação, já falei bastante, né? Então, eu queria destacar aqui, e botei no centro aí de forma proposital, é o famoso, né, aquele jargão de obra que é o amassar barro, pisar no barro, pisar na lama, né, depende aí. Ele é muito similar com a gente vê aí na área de pilotos, né, a quantidade de horas de voo, né, é muito similar. Tá? Então, obviamente, quanto mais tempo, né, em obra, obviamente, né, os engenheiros mais sêniores aí são aqueles que, obviamente, já adquiriram bastante experiência e vivência, né, e já conseguem, obviamente, ter essa experiência no seu arsenal de ferramentas, junto, obviamente, com a parte teórica, para poder ter mais percepção
E geralmente são as pessoas que vão induzindo os novos, né? Os novos engenheiros que vão entrando para poder, obviamente, tutoriá-los ao longo de toda a carreira. E é isso. E aí a gente passa, obviamente, por todas as etapas aí, conforme a gente já veio falando aí ao longo da apresentação. E agora eu vou mudar um pouquinho aqui, falar um pouquinho, né? Só para fazer o fechamento, a gente fala um pouquinho da parte tecnológica. As principais habilidades, né, do gestor de obra. Primeiro, a organização, né? A organização é algo que, acho que para todos os profissionais, mas sobretudo para o gestor, a cara da obra, a cara do projeto, é a primeira impressão, ela obviamente tem que ser impecável, tem que ser organizada, né? Não só para atender aspectos normativos, mas é um ambiente obviamente organizado, uma pessoa, um gestor organizado, ele deixa as coisas mais harmoniosas, aquelas engrenagens giram de forma mais harmoniosa, tá? Elas giram sem trepidação, sem devidamente lubrificadas. Essa é uma função muito importante. Então, é a pessoa que vai garantir que aconteça como planejado, o orçamento, vai cumprir cronograma. Então, a organização é essencial para essa carreira. Tá? A visão sistêmica, né, logo aí abaixo, é aquele que tem que entender tudo. Né? Você tem que ter uma visão global, você tem que saber entender todo o seu projeto, aonde você quer chegar com aquilo, desde lá daqueles dos 5Ws, 2H, você tem que entender exatamente tudo, buscar saber quais são as limitações que esse projeto tem, quais são os possíveis pontos falhos, o que pode ser melhorado, entender o papel de cada profissional que vai estar ali envolvido, tá? Saber exatamente qual é a área, qual é o momento de cada. Né? Então, a gente tem, por exemplo, falando a parte mais simples, tem um momento lá da equipe de fundação, tem importância para que aquilo ocorra, já depois aí a parte principal já deixou de ser a parte das instalações, a parte estrutural, depois vem as equipes de instalações e por aí vai, a entender, obviamente, como essas coisas vão se caminhando. E tem uma coisa bastante importante, né, que é harmoniar, tá? Ter uma visão para que todas as coisas possam ser devidamente serem bem entrelaçadas e harmoniosas ao longo da gestão. Essa visão sistêmica, entender como as coisas funcionam, o grande laço disso é a teoria. A gente tem que estar bem, os conceitos teóricos vão fazer toda a diferença nesse momento quando você atrelar com a parte prática, saber exatamente como as coisas acontecem e como elas devem, mais do que isso, como elas devem acontecer, de que maneira elas devem acontecer. Então, é uma habilidade bastante requerida, tá, nessa carreira de gestor. Já falei um pouquinho sobre a competência de negociação, né? A gente não vai negociar só preço, vai negociar prazo, vai negociar insumos, a gente vai negociar condições, vai ser indutor, tá certo? Às vezes a negociação ela também está na motivação de equipes, quando você tem, obviamente, algum fator estranho, algum fator que possa trazer alguma espécie de contratempos. Tá? Então, é uma característica bastante desejada. Então, está aí, né? Negociação de materiais, serviços, prazos, tá? Tudo isso tem que ser muito bem entrelaçado e muito alinhado ao seu planejamento. Né? Essas negociações também não podem demorar muito. Às vezes você não conseguiu um preço para um determinado serviço que estava no seu orçamento, mas se você não contratar, o problema vai ser muito maior. Tá? Então, saber, obviamente, ter, obviamente, essa visão e flexibilidade e tentar, obviamente, se antecipar e fazer boas negociações. A comunicação, como eu já falei, né, que a pessoa, obviamente, ela tem que saber se comunicar, e aqui eu ressalto a questão da transparência, né? Eu já falei um pouquinho sobre comunicação lá nos slides atrás, mas é a transparência com as partes interessadas. Tá? Se o seu projeto está mal, se o seu projeto tem erros que estão visíveis, eles têm que ser claramente apontados e comunicados. Tá? A gente não pode ser só responsável durante essa carreira, né? Responsável pelo sucesso e, no caso do insucesso, ser o culpado. Né? Então, obviamente, a gente tem que... Existe uma cadeia de valores atreladas e essa comunicação ela tem que ser muito bem trabalhada, né? Para que a gente, obviamente, não venha
negligenciar um determinado problema e não fazer a comunicação da forma. O quê? Posso dar sequência? Bom, vamos lá. A liderança obviamente está muito atrelada com a questão da responsabilidade. Ser líder, mais do que líder ou conduzir, né, uma organização, um sistema, tudo mais, é ser responsável por ela, né? A pessoa que obviamente chama a liderança é aquela que obviamente vai inspirar a responsabilidade por todos aqueles que estão fazendo parte, né? E vai ali conseguir liderar para que atinja esse cronograma, atenda os padrões que foram planejados e controlados, e entregar o que foi obviamente contratado, tá? E por último, e aí que a gente vai fazer o gancho para a parte tecnológica, é a análise e interpretação de dados, tá? A gente recebe muitos dados. Na nossa vida hoje a gente é bombardeado por dados, informações, e a gente saber entender quais os dados têm relevância, em que momento esses dados têm relevância, e conseguir obviamente colocá-los, né, de uma forma importante, merece uma visão muito analítica, certo? Das etapas e todos os processos, e saber obviamente como utilizar. E aqui vem, né, trazer um pouco da bagagem, né, no seu lastro de informações que você já teve, de lições aprendidas, né, de outros cenários, traçar cenários, ver o que foi feito em outros projetos e não deu certo, e que podem ser melhorados. Então, é ter, obviamente, capacidade, né, de entender, visualizar erros e ver como tratá-los, ou perceber tendências. Então, é muito importante essa habilidade. Isso nos leva ao que eu coloquei como tema lá, a questão da transformação, e é o que eu vou falar um pouquinho agora nessa reta final dessa apresentação, que é a questão da nunca parar de aprender. A gente tem que entender que sair da universidade, a gente está começando uma outra etapa, né? Eu costumo dizer que a gente vem subindo alguns degraus e aí a gente chega na universidade. E aí a universidade eu vejo como um patamar. A gente dá uma parada, toma fôlego, se nutre de informações, passa lá. Ali a gente está preparado para seguir para o segundo lance de escadas, né? Subindo degrau a degrau. E lembrando que o aprendizado ele é constante. Ele não para, não deve parar, obviamente, com a nossa formação básica dentro da universidade. Algumas ressalvas, né? A gente, como hoje tem muita informação, é muito importante, né, ter foco, né? Entender, obviamente, o que é importante, buscar informação, buscar formação, e aquilo que é menos relevante, que pode ser, em algum momento, delegado, né? Não necessariamente você precisa ter entendimento completo, né, para aquilo. O estímulo, né, de você buscar ser curioso, entender, né, obviamente, quais são as coisas que podem ser mais importantes de serem acrescentadas ou não. Eu posso dar alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, utilização de pré-moldados, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente. É importante eu saber, né? Eu buscar e colocar, entender, absorver essa tecnologia para minha obra, né? Então, assim, muitos gestores ainda, né, possuem aquela mentalidade inflexível, que acredita que o que aprenderam no passado é regra e deve ser seguido. Isso é importante, tá? É muito importante. Os valores e as histórias que você colecionou, a experiência, ela tem que ser uma base, mas ela não pode ser a verdade absoluta, porque o tempo ele muda, as coisas mudam, né? Então, o que eu acho muito importante nisso é atrelar a sua experiência, mas estar aberto para novas descobertas, né? E aí vem, né, essa frase final aí, que para se manter, né, relevante no mercado, os gestores devem continuar buscando conhecimento constante, atualizando sobre movimentos, tendências que impactam o setor de construção civil e da engenharia em geral, né? Posso, né, dar inúmeros exemplos aqui. Se a gente pegasse obras aí há 2 décadas, a gente só usava, né, forma de madeira. Hoje a gente já usa aí um bocado de forma metálica e outros tipos de forma
com materiais plásticos, entre outros, o pré-moldado, como eu acabei de citar, utilizavam-se planilhas, hoje já outros recursos eletrônicos, o próprio, né, telefone já é uma grande novidade, os recursos, né, de mobile, entre outros que nós temos aí. Tá? Cada obra, aquilo que eu falei, cada obra tem uma determinada história, mas o gestor ele tem que ter uma ambição. Tá? Tem, como qualquer outra área, ele tem que ter uma ambição, entender aonde que ele quer chegar. Isso vale para todas as áreas de conhecimento, mas aqui, como é o nosso foco aqui, é muito importante. A tecnologia é um grande indutor disso aí. Tá? Então, manter-se atualizado, né, não tem a ver com adotar toda nova tecnologia que surgir e se capacitar para utilizar cada nova ferramenta lançada no mercado. Não é isso. Tá? Nem tudo que é lançado ele é adequado para aquela nossa realidade. Obviamente, tem coisas aí, dá um exemplo do drone, né? A gente vai usar o drone numa determinada, fazer uma reforma de uma casa, numa área onde eu vou ter dificuldade ou onde essa tecnologia vai me atrelar muito pouco benefício, mas a gente não pode deixar de conhecer, achar que aquilo é algo extremamente futurista, né, e que não vai ter nenhum tipo de viabilidade, porque obviamente a gente pode se deparar com outras condições, com outras características, onde obviamente esse recurso, essa tecnologia, ela pode ser interessante. Então trata-se, né, de entender os movimentos que conduzem as inovações, o avanço tecnológico, e a partir daí a gente vai ter uma visão mais clara sobre como o seu trabalho, o seu negócio pode se beneficiar dessa transformação. Então, estar atualizado é mandatório. Tá? Utilizar de tudo não é mandatório. Estar qualificado para tudo, né? Há pouco a gente teve uma conversa sobre BIM, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Não sei se necessariamente todo mundo tem que ser um grande ferramentista em BIM, mas não saber o que é o BIM, não saber como ele funciona, é um erro. Né? Então, essa diferença está muito aí no foco e está, novamente, né, ter aquela caixa de ferramenta com a maior quantidade possível para que você possa usar, obviamente, situação a situação. Vieram, né, as fases, eu coloquei aqui mais para poder dar um chamativo, né, das fases. Eu me formei aí no final começo do 2000, final de 99 para 2000. Já peguei a transição da prancheta, ainda no meu curso de formação de engenharia, ainda tive algumas aulas, né, em prancheta, desenho básico, que é normal, a gente tem que aprender mesmo todas as técnicas, mas obviamente que a gente vai aí ver a evolução, né, para o AutoCAD, a parte já computacional, AutoCAD, planilhas, obviamente já virou uma realidade, e agora a gente está vivendo, né, não de agora, alguns BIM aí já tem em alguns lugares aí mais de 10 anos, mas ela está mais nos últimos 5 anos que tomou grande força, inclusive o Flying BIM hoje, né, na continuidade que foi divulgada pela professora Juliana, vai ter a Autodesk que está promovendo alguns cursos. O BIM é algo que vai ser fatalmente mandatório dentro da nossa formação. E hoje a gente tem, entendendo esses sistemas muito mais tecnológicos, a comunicação, né, pelas vias tecnológicas está muito mais fácil, os aplicativos mobiles, então isso tudo faz parte da evolução. É muito importante, é normal, toda vez que a gente se depara, né, com algo novo, a primeira fase é a negação. É importante para que ela ocorra, que possa sentir as necessidades do que vem pela... Agora eu não posso ajudar, não. Fale com seu pai. Poder fazer a condução. Bom, algumas características, né, dos novos gestores, que é o gestor de obra high-tech, não entendo isso, simplesmente porque a gente tem que estar, obviamente, ligado à tecnologia. Então, cada vez mais os gestores devem ter uma visão aberta, né, em relação à adoção de tecnologias. Do contrário, a gente vai estar ignorando a possibilidade, né, de justificar tarefas complexas, aumentar a segurança, diminuir a incerteza de projeto. Entenda isso aqui como ela não vai substituir o papel da pessoa, o papel do engenheiro, o papel do gestor. Novamente, são ferramentas. Tá? Agora, a gente não pode negar que, obviamente, elas vão otimizar muito a nossa tarefa e devem, obviamente, como ferramentas, serem grandes facilitadores. Vou citar algumas aqui, por a parte de inteligência artificial.
Hoje é muito bom, sei lá, você tem uma quantidade de dados, uma planilha enorme, para ficar controlando, obviamente por planilha isso ia demorar muito. Você tem um softwarezinho, uma rotina de inteligência artificial que dentro de parâmetros pré-estabelecidos, né, vão te dar dados, é extremamente importante. Você coloca lá uma rotina para acompanhar a variação de commodities, né? Por exemplo, você está numa obra, você tem lá a variação do preço de aço, coisas dessa natureza, e aí eles vão dando um alerta, né? Então, esse tipo de rotina de inteligência artificial ele é uma ferramenta valiosíssima e muito poderosa para todos os engenheiros, né? Na sequência, eu destaquei os ARPs, que são as aeronaves remotamente pilotadas, né? Do inglês é RPA, que são os drones, que hoje, né, por exemplo, parte de geodésica já usa muito, parte de gestão de obra, dependendo das características da obra, levantamento, ela já é um recurso que já deixou de ser algo futurista, já é algo que faz parte da nossa realidade das obras. O BIM, eu não vou me deter aqui a detalhar, porque isso aqui merecia, obviamente, horas e horas de falar, e eu não estou um pouco capacitado para poder falar sobre tudo, sobre BIM, tá? Eu sou um aprendiz também nesse campo, mas ele é uma grande ferramenta, é o grande integrador disso tudo, juntamente com softwares de gestão. Hoje você tem diversos softwares de gestão aí no mercado, aí eu faço um convite a vocês pesquisarem os blogs aí das Construtecs, Cienge, Obra-Prima, entre outros, que têm, obviamente, softwares dedicados à gestão de ambientes de obra, muito bons. Tá? Então, são ferramentas que, atreladas ao BIM, daí dão grande funcionalidade para a nossa gestão. As tecnologias mobiles, né, tem coisas extremamente simples. No último contrato que eu trabalhei, até um aplicativo extremamente simples de comunicação desse WhatsApp foi uma das melhores ferramentas que eu já vi nos últimos tempos para poder ajudar na parte de fiscalização e controle. Então, você está andando pela obra, vê lá um problema, tira a foto, manda o projetista daqui a pouco já te responde com uma solução, já te dá ou você está vendo algo que não está dentro não foi iniciado, que deveria ser iniciado, ajuda depois a lastrear seus dados para poder fazer relatório diário de obra, entre outros. Então, são coisas assim, desde coisas simples, com aplicação não destinadas a isso, até softwares específicos, aplicativos específicos, né, para cumprir com as funções de controle de obra. E a última que eu quis ressaltar aí é a parte da realidade aumentada, né, que serve como ajudar na parte de previsão, na parte de controle. Isso também é algo extremamente utilizado. As obras industriais utilizam muito, tá, para teste de desempenho, principalmente quando você tem muitas instalações, e a obra de construção civil também é muito comum já a sua utilização. Tá? Ele traz uma visibilidade, uma condição de prever problemas, como eles chamam, né, no termo em inglês, ou análise de flashes, que são as possíveis interferências entre diversas disciplinas de projeto. Uma tecnologia já muito acessível, tá? Parece coisa futurista, mas extremamente acessível. Passando para a parte do integrador, né? Aquela pessoa que vai, novamente, né, vai estimular a parte de entender a tecnologia, usar a ferramenta, né, como, por exemplo, o BIM, e vai exercer a liderança, né, de como, obviamente, essas coisas vão estar entrelaçadas, né. Então, essa função de integrar tudo isso utilizando ferramentas, tá, seja ela o BIM ou qualquer outras que estejam dentro, obviamente, de plataformas colaborativas, é muito importante nessa visão hoje de gestão. Tá? Conseguir, obviamente, atrelar a tecnologia e ela dá, obviamente, os resultados, né? Que a tecnologia por si só ela não vai te trazer todas as soluções e ela precisa lá daquela atitude de liderança, né? Obviamente, para poder permear com que as coisas sejam executadas, sejam alimentadas, né? Planilhas sejam alimentadas, softwares sejam alimentados, entre outros, para que a gente consiga as informações. A análise, né, do gestor analítico, e aí eu só destaquei aqui, né, uma coisa que já faz parte da realidade, que é a Internet das Coisas, ou Internet of Things.
hoje, principalmente, você conseguir, como a gente tem, obviamente, essa necessidade, né, de obtenção de dados, hoje é muito comum você ter em obra câmeras que vão estar em tempo online te nutrindo de informações, e elas, obviamente, estão programadas, né, para poder analisar alguns aspectos que são lá programados dentro da sua rotina, sensores diversos, e aí eu chamo a atenção principalmente para a minha área, que é a minha área da professora Cecília, geotécnica, e outras também, parte estrutural, parte de saneamento, o desenvolvimento, e isso aí a universidade tem uma vocação para isso, e deve, obviamente, atuar, e eu acho que a UACS, ela pode, ela tem um ambiente muito favorável para isso, é o desenvolvimento de sensores, tá? A área hoje geotécnica, as grandes construtecs que estão atuando na parte de criar sensores que vão captar informações de forma online, vão transmitir isso para uma base de dados, que é o tópico abaixo, que esses Big Data, que nada mais são do que um grande banco, né, de informações, e a gente ter isso, né, para poder ser tratado dentro desses sistemas integrados. Lembrando, né, que esses Big Data, por si só, ele é um grande cérebro, tá? Mas por si só precisa de alguém, precisa de rotinas na qual a gente saiba utilizar as informações. Então, não adianta nada a gente ter um bocado de informação, mas não saber utilizar. Então, essas ferramentas são poderosas, são importantes, mas, obviamente, ela tem que ter o feeling, né, de quem, obviamente, estiver tratando delas para poder ser bastante objetivo. E, por último, aí, o seu gestor Trade Hunter, né, aquele caçador de tendência. Não tem jeito, é aquele olhar que eu falei da transformação constante, a gente está de olho, né, em tudo que está acontecendo nos grandes centros de pesquisa, nas grandes empresas, nas tendências de mercados. Eu destaquei 3 grandes grupos. O primeiro é o do processos e materiais, é uma evolução muito grande, é um desenvolvimento tecnológico muito grande. Eu não sou especialista nisso, tem lá a professora Simone, que é da área de tecnologia de materiais, construção, enfim, a gente tem o próprio pessoal da engenharia de materiais. Hoje isso a gente tem que estar muito atento, porque essa evolução dos materiais e de processos de construção, ela traz muitos benefícios, né? É extremamente interessante como você pode mudar as características, né, de um determinado empreendimento com a utilização de materiais, que eu vou listar alguns aí à frente, só para a gente ilustrar essa questão. A gestão da informação, por mim, obviamente, está no centro de tudo isso, mas, novamente, né, gerir essas informações é justamente uma grande ferramenta, né, para que a gente possa usar a tecnologia como aliada para as tomadas de decisão, para a condução, para rotinas, né, que são nem sempre, né, são muito favoráveis, né, para a nossa utilização. E, por último, eu coloco o estilo de vida, né? Principalmente isso aqui é uma tendência, eu li recentemente alguns blogs técnicos falando sobre estilo de vida, eu nunca tinha parado, né, para pensar sobre essa questão, mas a geração, né, a geração de vocês, alunos em geral, ela tem uma característica diferente, né? As demandas de mercado, as demandas de realidade são muito diferentes de gerações antigas, e isso está muito repetido nas tendências de construção, né? Novamente, né, voltando para vocês que estão, a gente preza para que sejam empreendedores, né, que ajam aí de forma, né, a agregar valores, entender essas demandas. Então, as gerações hoje, por exemplo, tem uns estudos que prezam muito mais pela experiência do que, obviamente, pelo algo material. Então, grandes centros, por exemplo, morar em apartamentos com tecnologia, né, com automação de internet, com controle de temperatura, de luz, ligar, abrir e fechar cortina, entre outros, prestação de serviços atreladas, isso às vezes é muito mais chamativo do que simplesmente um padrão convencional, né? As cadeias de valores, né, de morar em algo que tem um valor
sustentabilidade atrelada ao projeto, uso de fontes energéticas, tudo isso hoje tem mudado muita tendência, principalmente no mercado de construção, moldado para essa geração que tem outras demandas do que as gerações anteriores. Então, isso tem um campo de oportunidade enorme e o gestor, obviamente, ele tem que estar de olho nisso, sob o ponto de vista, obviamente, de empreendimento. Eu listei aqui, né, a questão da construção modular. Esse é algo, né, a gente já está familiarizado com a parte de pré-moldados, somente a parte estrutural, mas as estruturações mais assim, construtivas mesmo, de grandes gabinetes, já prontos e sendo montados, né, com uma espécie de Lego, né, isso já é realidade em vários outros países. Tá? Eu morei alguns anos na Alemanha e eu me recordo, isso já tem aí seus 10 anos, é muito comum você ver lá pequenos construtores que são especializados em alguma etapa da execução de obra, ele chega com o seu aparato e monta tudo, faz a sua parte na obra de forma muito modular e vai embora e vem outro. Então, isso é algo que já é rotina em alguns países mais desenvolvidos. A gente ainda tem um pouco de dificuldade aqui no Brasil. Essa discussão da indústria 4.0 e a indústria da construção civil, né, nesse processo de modernização, mas vocês são grandes responsáveis, vocês vão estar no campo de atuação, devem ser os grandes indutores desse tipo de tecnologia. A utilização de impressão 3D, eu li há pouco tempo uma startup, né, eu vou falar um pouquinho das Construtex, mas uma startup de uma engenheira, 25 anos, ela tem um projeto que chama Urban 3D, depois vocês procuram, pesquisam. Ela tem um projeto enorme e está conseguindo grandes investimentos para a construção de moradias populares com utilização de processos de impressão 3D. Tá? Então, são visões que, obviamente, abrem mercado, tá? E que vai mudar. A vida de um gestor, obviamente, numa posição dessa, ela muda radicalmente. E vocês, enquanto engenheiro, independente da carreira que vierem seguir. O outro tópico que eu botei aí só como destaque, o Digital Twin, que nada mais é do que uma maquete eletrônica na qual a gente consiga, muito mais do que só uma maquete, uma interação, a gente poder reproduzir o que a gente vai construir, o nosso projeto, com utilização de software, realidade aumentada, não só para acompanhar, mas poder antever problema, entender como as coisas estão evoluindo. E isso, né, o trabalho de controle de uma obra, ele consome muito recurso, muito, ele é extremamente importante. A gente não pode fazer um projeto sem controle, mas ele é muito importante, mas ele gasta muito recurso. Tá? Então, essas tecnologias vêm auxiliar muito nessa condução, justamente para poder, isso aqui está de acordo com o cronograma, isso já era para estar em tal etapa, você já fez, né, um roteiro BIM, ele faz muito bem isso. Ao longo do tempo, ele já vai colocando todas as etapas em que está, da forma como foi concebido, e você vai conseguindo fazer essa comparação com a realidade. Né? Utilização de robótica atrelada, né, nessa tecnologia, tem muitos serviços de risco, né, que hoje já estão sendo substituídos por robôs, com bons olhos. Utilização de garments e wearables, né, que são vestimentas. Por exemplo, eu vi uma coisa extremamente interessante, uma vestimenta como se fosse um corpo robótico que é colocado no funcionário para que ele possa carregar pesos, capacidade de peso maior sem ter danos a ele enquanto pessoa. Então tem um monte de recursos, tem os recursos de óculos, que vai fazer a parte de captar imagens, enfim, tem um bocado de novas tecnologias, eu não vou parar aqui para descrever todas elas, mas algo que a gente tem que estar sempre atento e ver qual é a sua possibilidade de utilização. Os smart materials, né, os materiais inteligentes, como eu falei lá atrás, aí você tem, vou dar alguns exemplos aqui, o concreto, né, que vai mesmo curando as suas próprias fissuras. A gente da área de geotecnia e da parte estrutural também adorar isso, né? Porque o nosso grande problema de patologia, né, na parte de concreto, né, com um material desse aí. Então, a biotecnologia tem influenciado muito isso, tá? Então, a gente tem que estar muito atento.
para a possibilidade e viabilidade de utilização desses materiais. Botei aí a parte de madeira, construção com madeira está numa velocidade enorme, né? A gente sempre houve a parte de estrutura de madeira foi muito repelida, né, pelos seus problemas de insetos, umidade, a questão de incêndio. E hoje isso é uma tecnologia, né, madeiras assim, vindo de reaproveitamento com tratamentos moduladas, então é uma coisa que está tomando e está crescendo bastante aí como um material viável, tá, para poder fazer a parte de estruturação. Geração, né, de energia solar é algo, né, está muito na moda, muito falado, mas existem alguns entraves, principalmente na parte estética, né, e hoje aí já tem alguns aí sendo feitos visíveis, ou seja, né, podem ser colocados em fachadas, entre outros, de forma a gerar energia, né, juntamente aí com a parte do alumínio transparente, segue a mesma característica. Os materiais cerâmicos, entre outros, e tem aí, prezam pela parte de conforto térmico, né, a gente sabe que o gasto energético é algo que tem que ser muito pensado, né, na parte de desempenho das edificações. Então, isso são tecnologias aí utilizadas ao longo do mundo, aí que vocês podem estar sempre atentos. É bem interessante, tem vários exemplos aí, tem um prédio ele é chamado de Land Hall Building, em Londres. Ele utilizou muito essas tecnologias e materiais e processos diferentes. Procurem na internet, tem lá um documentário bem legal que mostra passo a passo, desde a parte de projeto, a parte de construção, para o uso, né, e a incorporação dessas tecnologias. É sempre algumas referências que a gente pode ter para a nossa vida, né? E fechando aí a parte dos green buildings, a demanda, né, pelos prédios certificados, com selos verdes, né? E aí a gente tem os prédios de certificação LEED, a BREEAM, o selo azul da Caixa, enfim, tem várias certificações que agregam valores, obviamente, esse prédio, não só durante a sua construção, com geração de resíduos controlado, materiais ecologicamente controlados, baixo poder de poluição, quanto também a parte de desempenho, né? A gente hoje pensa muito no desempenho das construções, durabilidade, entre outros fatores, e aí isso é um viés muito interessante, muito demandado, principalmente para essa geração nova, né, que agregou bastante valor para esse tipo de construção. E as Construtecs, né? Hoje o que são essas Construtecs, né? São pequenas empresas que focam no desenvolvimento de tecnologias, serviços de tecnologias, para poder prestar serviço na parte de construção civil. Tem feiras hoje, várias e várias, só sobre Construtecs. E é uma grande oportunidade para a gente ter na universidade poder trabalhar com isso aí, para poder ajudá-los nessa caminhada. E para fechar uma reflexão, já falei demais, é preciso entender, né, a evolução acompanhada, né, com mudança de atitude, comportamentos e a mente, né, estar preparada, aberta para poder trabalhar, mas a atitude de se autotransformar é o que realmente fará a diferença nos próximos anos. Eu acho que não só nos próximos anos, sempre, né, eu coloquei depois a reflexão, mas autotransformar a gente tem que estar sempre, né, esse é um processo, um ciclo, e a gente tem que saber onde a gente quer chegar e trabalhar bastante para isso. Ao fundo, vocês estão vendo aí essa foto, esse é um empreendimento na Coreia do Sul, extremamente interessante, projeto grandioso. Ele utilizou muito, ele chama Songdo, ele foi concluído, está sendo concluído ainda nesse ano, mas ele tem um apelo, todos esses itens de tecnológico, certificação e tudo mais. Então, pesquisem, tá? Esses grandes, às vezes, algumas inspirações, né? A gente pode tirar daí, né? Aí tem algumas descrições desse empreendimento. Ele é certificado, ele tem, por exemplo, coleta de lixo domiciliária dentro, né? Você já coloca um sistema de sucção, claro. Não conheço viabilidade, não conheço, mas são ideias, certo? Ideias, coisas que conseguiram ser materializadas e podem dar certo na nossa vida. Bom, várias das fotos que eu utilizei estão aí em alguns textos que eu fui pensando, tem alguns sites que eu listei aqui,
Acho que vocês devem acompanhar, tem vários blogs de tecnologia, de empresas de tecnologia que estão sempre alimentando, é importante, alguns aqui eu destaquei aqui, para que vocês possam acessá-los, e outros também, tem o próprio da Autodesk, né, em relação ao BIM. É isso, pessoal, agradeço.